dar continuidade à correção da prova, agora a gente vai entrar nas questões de clínica médica do SUS São Paulo. Então, a prova de clínica foi bem direta, né? Foi bem papum, assim, não gerou muita dúvida, mas vamos lá para a gente reforçar alguns conceitos importantes. Então, aqui a primeira questão, de 21, uma paciente jovem que chegou com uma taquicardia, isso aqui foi bem falado também na aula de taquicardia. Uma paciente que tem um QRS nitidamente estreito, então aqueles passos que a gente falou durante a aula. Primeiro, ver se a paciente realmente está em taquicardia, então, entre um QRS e outro, a gente vê aqui que tem praticamente só um quadradão. Essa paciente está batendo a quase 300 por hora, né? Então, está em taquicardia, primeiro passo, diagnosticamos. Segundo passo, ver se o QRS é estreito ou está alargado. Então, o QRS, ele tem duração menor que 3 quadradinhos? Tem, claramente, né? É aqui a resposta. Então, correta a letra B, de bola. E qual que vai ser o tratamento dessa paciente? Então, aqui a questão conjugada, né? A gente fez o diagnóstico de uma taquicardia de QRS estreito. O tratamento, adenosina 6 mg. Então, resposta letra D. Para a questão número 23. Então, um paciente jovem do sexo masculino com uma história de inchaço ali, dor no joelho direito, um paciente que já tem um histórico de ter sangramento fácil e está tendo uma hemartrose, né? Então, paciente jovem com hemartrose, a gente tem que pensar espontâneo, né, em hemofilia. Então, resposta certa, letra E. Então, questão número 24, um paciente de 65 anos, tabagista, etilista, com quadro de disfagia, ele está com dificuldade de deglutição. Além disso, ele tem pirose, tem queimação, tem aí sinais de doença de refluxo, né? Foi passado para ele o inibidor de bomba de próton, o pantoprazol da vida, e pediu para ele retornar. O paciente volta depois de 8 semanas, depois de 2 meses, teve perda ponderal de 8 quilos, progrediu o distúrbio de deglutição dele, então piorou a disfagia dele. Então, a conduta preconizada pela diretriz, qual que vai ser? Endoscopia, né? Esse paciente já tinha indicação de fazer endoscopia no primeiro momento, porque ele já tinha uma dificuldade de deglutição, só isso aí já faz a gente pedir a endoscopia de cara. Então, a resposta aqui, letra D, realizar uma endoscopia digestiva alta. Questão de número 25, um paciente jovem, de 25 anos, que está com quadro de parestesia, um quadro sensitivo, né? Ele tem um quadro de parestesia melhor espontaneamente, depois ele repete o quadro de parestesia, agora um pouco pior, associado a desequilíbrio, pruridos nas pernas, e aí ele vai para o serviço de neurologia e é solicitado uma ressonância que está aqui abaixo. Então, aqui a primeira coisa, ressonância de crânio, a gente já vai eliminar hérnia discal lombar e os diagnósticos cervicais, né? Então, a gente vai ficar aqui entre a questão B e a questão C. Esse paciente está tendo esclerose lateral amiotrófica ou uma esclerose múltipla. A gente não precisa saber ver a ressonância aqui para matar a questão. Paciente com quadro predominantemente sensitivo é muito mais sugestivo de esclerose múltipla, questão letra C, do que a esclerose lateral amiotrófica, que é um quadro muito mais motor. Aqui, na ressonância, só a título de curiosidade, a gente tem essa alteração aqui, que são os dedos de Dawson. Então, aqui, essa parte branquinha aqui, dedos de Dawson, que é característico do paciente com esclerose múltipla. Aqui a questão conjugada, qual que vai ser o tratamento desse paciente? O tratamento vai ser pulsoterapia, né? Então, corticoterapia em doses altas, letra D. Aqui a questão 27, uma questão bem de decoreba, um paciente DPO-cítico, para a gente fazer a classificação de GOLD. Então, considerado moderado, o que é GOLD moderado? Acima de 50, abaixo de 80. Tem duas respostas corretas, né? Então, letra A, abaixo de 80, letra D, acima de 50, que seria maior ou igual a 50, um detalhe, mas duas respostas corretas. A banca liberou a letra A como resposta, mas cabe recurso. Passando para a questão 28. Uma paciente do sexo feminino, 49 anos, hipertensão estágio 2, então pressão acima de 160, sistólica, já caracteriza o estágio 2 de hipertensão. A gente vai tratar essa paciente como? Com 2 antihipertensivos. Então, aqui, qual que vai ser a estratégia, segundo as diretrizes atuais? Enalapril e valsartana, a gente nunca mistura e equibrar. Então, a letra A está errada. Enalapril e hidroclorotiazida, perfeito. Então, quais são as drogas de primeira linha para tratamento de hipertensão? Se fosse tratar com um remédio, IECA ou BRA,
ou um diurético tiazídico ou um bloqueador de canal de cálcio. A associação, lembrar que sempre um deles vai ser um diurético tiazídico. Então aqui, IECA mais diurético tiazídico, combinação perfeita. Resposta letra B. Sacubitril com valsartano uma combinação que a gente usa em paciente com insuficiência cardíaca. Aqui, no enunciado, ele até coloca para poder confundir um pouco, né, a nossa cabeça aqui, que a paciente tem dispneia ao grandes esforços. Será que ela teria aí uma insuficiência cardíaca junto com a hipertensão arterial? Mas essa resposta a gente não pode dar a letra C como resposta, porque o sacubitril com valsartano, essa associação, a gente só faz por diretriz em paciente que permanece sintomático após terapia inicial, com beta-bloqueador, IECA ou BRA e espironolactona. E, além disso, teria que ser um paciente com fração de ejeção reduzida. Então, a gente não tem o eco, a gente não sabe se essa paciente realmente tem insuficiência cardíaca, se a fração de ejeção é reduzida ou não. Então, a gente não vai começar com sacubitril e valsartano. Propranolol, beta-bloqueador não é a primeira escolha para tratamento de hipertensão. Aí a gente também vai tirar o metoprolol da letra E. Então, resposta certa, letra B, enalapril hidroclorotiazida tiazida. Questão 29, então. Paciente idoso de 78 anos que vem no pronto-socorro com história de febre há 4 dias, tosse produtiva, secreção amarelada e dispneia. É um paciente que chega na sala de emergência, ele coloca aqui torporoso, então com rebaixamento de nível de consciência, frequência respiratória aumentada, acima de 30, então o paciente já está quase fadigando, né, com uso de musculatura acessória, está instável, com pulso fraco. Qual que vai ser a conduta diante desse paciente? É intubação, né? Então a gente vai intubar o paciente e acoplar a ventilação mecânica. Ele tem condição de prevenir? Não tem, ele não tem nível de consciência para isso, não tem estabilidade, ele está instável. A conduta é intubação. A gente vai precisar pedir uma gausa, a gente vai precisar fazer uma radiografia, talvez uma tomografia, mas nesse momento a gente precisa intubar o paciente para salvar a vida dele. Depois a gente vai pensar no diagnóstico. Aí aqui a questão conjugada, a gente tem o raio-x de tórax, mostrando aqui um pneumotórax à direita. Qual que vai ser a conduta nesse caso? Vai ser a drenagem em selo d'água. Então, resposta certa, letra A. Então, questão de número 31, um paciente de 56 anos, sexo masculino, tem fibrilação atrial, é hipertenso, estágio 1, e tem um LDL de 260 absurdamente aumentado. Acima de 160, o LDL, a gente já começa a pensar em hipercolesterolemia familiar. Ele pede aqui qual que vai ser a associação de tratamento mais adequado, sendo que ele já está usando atenolol. Esse paciente precisa ser anticoagulado? Não precisa. A gente vai fazer o Chades-Vasque desse paciente. Ele tem fibrilação atrial, mas o Chades-Vasque dele é de 1. Ele só vai pontuar a hipertensão. Então, ele não precisa ser anticoagulado. A anticoagulação Chades-Vasque é acima de 2 em pacientes do sexo masculino, maior ou igual a 2. Então, aqui a gente já elimina rivaroxabano e a varfarina. A S a gente não usa para fazer profilaxia de AVC em paciente com fibrilação atrial, então já está eliminado. Então, aqui resta para a gente cilostazol, que é um antihipertensivo, ele nem dá quanto está a pressão dele aqui, e a atorvastatina de 20 mg. A atorvastatina ele precisa tomar, com certeza, o LDL dele está muito aumentado, está de 260. Então, a resposta certa que a banca colocou é a atorvastatina de 20, mas a dosagem está errada. Então, esse paciente ele precisa de uma estatina, com certeza, mas uma estatina de alta potência. Estatina de alta potência é a atorvastatina de 40 a 80 ou rosuvastatina de 20 a 40. A resposta da banca foi letra E, mas essa questão passiva também de recurso pode ser anulada. Aqui a questão de número 32 é uma questão de doença celíaca, né? Aí lembrar de novo da palavra-chave para a gente pegar na questão e matar o diagnóstico. Então, um paciente com alteração de hábito intestinal e que tem lesão hepatiforme pruriginosa. Então, ele tem uma dermatite. Um paciente com alteração de hábito intestinal e uma dermatite. O que é isso? Doença celíaca. Então, aqui ele pede qual que vai ser a alternativa que vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico. Lembrar que o diagnóstico de doença celíaca é através de biópsia, né? Do duodeno. Mas aqui, qual que vai ajudar a gente? É a dosagem do anti-endomísio, resposta letra B, de bola.
Então, aqui a questão 33, um paciente com cirrose hepática, né, por vírus C, um paciente que tem distensão abdominal, encefalopatia grau 2, foi submetido a uma paracentese, então tiraram um pouquinho ali do líquido e viu que tem polimorfonucleares 380. Polimorfo acima de 250 já dá o diagnóstico para a gente de peritonite bacteriana espontânea, de PBE, independente da bacterioscopia ter vindo negativa, a gente já tem que começar a tratar esse paciente. Então, resposta certa, a gente vai tratar com antibiótico. Letra B, iniciar ceftriaxone. Então, questão de número 34 é uma paciente com hipotireoidismo, né? Então, ela tem aqui TSH aumentado de 12, um T4 livre baixo de 0,4. Qual que vai ser a conduta nesse caso? Iniciar levotiroxina. Então, resposta certa, letra C. Então, questão 35 é uma questão clássica de hepatite B, tem que saber, isso é decoreba, mas cai todo ano em alguma prova. Qual que é a avaliação imunológica compatível com o paciente que teve cura de hepatite B? Então, se ele está curado, ele tem imunidade prévia. Então, o anti-HBS dele vai ser positivo. Então, aqui a gente já elimina B, C, D e E. E o anti-HBC também tem que ser positivo, porque se for só o anti-HBS positivo, ele pode ter uma imunidade vacinal. Então, o anti-HBC positivo quer dizer que o paciente já teve a doença e se curou. Então, resposta certa, letra A, sem grandes dificuldades. Questão de número 36, um paciente em uso de anti-inflamatório recente, que evoluiu com febre, artralgia, racho cutâneo, eosinofilia, cilindros leucocitários na urina. Qual que é o diagnóstico mais provável, gente? Eosinofilia é igual a alergia. Então, ou então o paciente está com uma parasitose, que a gente não tem aqui nas alternativas. Então, eosinofilia que a gente já mata, que é uma nefrite intersticial alérgica, ou uma nefrite intersticial aguda. Questão de número 37, uma criança, né, 9 anos, que tem um esquema vacinal completo para profilaxia de tétano. Ele já tem 3 vacinas contra tétano e ele faz um ferimento de alto risco. Um ferimento profundo, sujo, qual que vai ser a conduta dele aí? Então, se o paciente tivesse vacinado há menos de 5 anos, a gente não precisava não tomar nenhuma conduta para prevenir o tétano. Mas como ele já tem há mais de 5 anos, ele vacinou, tem 8 anos, então a gente tem que revacinar esse paciente. Então, aqui a alternativa certa é aplicar apenas a dose de reforço da vacina antitetânica letra B. Lembrar que imunoglobulina a gente faz em cenário de exceção. Então, paciente que não tem esquema completo de vacina antitetânica ou um paciente imunossuprimido, aí a gente vai pensar em fazer imunoglobulina. Questão de número 38, também um pouco decoreba. Paciente com hipocalemia aguda devido à perda renal de potássio, acompanhada de alcalose metabólica. Então, aqui, perda renal. Lembrar desses detalhezinhos, gente. Perda renal, a gente vai excluir a letra D, diarreia, né? Porque não vai fazer perda pelo rim, vai fazer pelas fezes, pelo intestino. Então, o que cursa aí com hipocalemia e alcalose? Diurético é um clássico, né? Principalmente diurético de alça, aí, expolir potássio, expolir hidrogênio, vai causar uma alcalose e uma hipocalemia. E os mineralocorticoides, o principal representante é a aldosterona, que vai reter sódio e eliminar potássio e hidrogênio, causando alcalose e hipocalemia. Então, resposta correta, letra C. Questão de número 39. Um paciente com típica cefaleia insalva, então lacrimejamento, hiperemia conjuntival, congestão nasal, cefaleia insalva. Qual que é o tratamento? Oxigenoterapia por 15 a 20 minutos. E aqui, por último, a questão 40. Qual que é o hipoglicemiante oral, que para tratamento de diabetes, que também tem impacto cardiovascular, diminuindo mortalidade e internação em insuficiência cardíaca. Isso aí, estudos recentes, né, em cardiologia mostram. A gente tem 2 drogas estudadas, que é justamente a dapaglifosina e a empaglifosina, que vão fazer um efeito diurético, eliminando a glicose pela urina, então causa uma glicosúria, diminui o volume circulante e diminui a volemia do paciente, por isso que a gente acha também que tem associação de melhora de desfecho com o paciente com insuficiência cardíaca.
Aqui a dúvida seria se a liraglutida também teria algum efeito. Ela tem efeito de melhorar desfecho cardiovascular, mas não comprovado na insuficiência cardíaca, e é uma medicação subcutânea, né? Não é uma medicação via oral. Então a resposta certa, a letra E, dapaglifosina.